falando de amor, pregar, fé, essência de Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pensei em um texto, ele deve servir para todos esses assuntos aqui. Maravilha. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 em diante, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo transbordam em nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o seremos também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que temos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nos desesperamos. Louvado seja o Senhor. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos, e também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Louvado seja o Senhor. A Escritura nos dá uma palavra que quase sempre eu estou lembrando, em outros versículos, em outros termos, que foi a última sugestão ali, foi a essência de Cristo. A Escritura diz, não é uma palavra para assustar, nem para amedrontar, nem para desanimar, mas está escrito: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem a essência de Cristo, a virtude de Cristo, o amor de Cristo, a fé de Cristo, o testemunho de Cristo, se alguém não tem essa essência, essa vontade de salvar, essa vontade de anunciar o Evangelho que houve em Cristo, que há em Cristo, esse tal não é dele. Isso não quer dizer que a pessoa que não tenha isso não seja de Deus. Já está escrito que do Senhor é o céu e a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Bendito seja o Senhor. Porque o Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho
a toda criatura. Todo mundo e toda criatura. Aí vem quem crer e for batizado será salvo. Lógico que quando a gente fala em batismo, a gente lembra logo, né? Rio, mar, tanque, água, ou pia batismal, o que for. Mas a palavra mergulho, todos sabem, significa envolvimento, recrutamento, enterramento, é a palavra batismo. Então quem crer e for mergulhado, e for envolvido, e for sitiado, e for tomado, e for conquistado, e for dobrado, e for diminuído, e for aniquilado, e se entregar a essa boa notícia, será salvo. Eu acho interessante das Escrituras, quase sempre quando estou evangelizando, que lembro, é que existem lugares que, a depender do veículo que a gente está, a gente segue um caminho mais longo ou mais curto. Às vezes até a pé, a depender do horário, da temperatura, da estação. Às vezes a gente tem que rodear por questão de segurança ou encurtar caminho. É interessante, falando de amor, pregar fé, essência de Cristo. Davi, pelo seu muito amor, pelo seu grande amor por Deus e com Deus, num tempo que Israel parou um pouquinho a guerra, aí ele lembrou que ele morava em uma casa estucada de cedro, casa de rei, e que as outras nações, cada deus tinha um templo que era feito como se fosse um palácio, cada rei tinha, e o Deus que ele mais amava, ou o único Deus que ele amava, ou o único amor de sua vida, ou o maior amor de sua vida, Deus, até aquele tempo, contando desde Abraão e Moisés, a gente vê na Bíblia, 14 gerações, até ali não existia uma casa, uma morada para o Deus de Israel. Aí Davi, com aquele coração, ele disse: vou fazer uma casa para o Senhor, uma casa grande, bonita, porque ele é digno desta casa que eu vou fazer para o Senhor. E aí chamou o profeta, porque o rei, quando ia para uma guerra, ou ia decidir sobre alguma coisa, geralmente chamava o profeta, que na época se chamava vidente, porque quando você encontrar ele assim, vidente, não pensar que é espiritismo. Então mandava chamar o vidente, que era o profeta, para saber se ele deveria ir para a guerra ou não, se consentia com a visita de um rei ou não, se ia visitar um reinado ou não, para evitar a morte ou outras coisas, ou desobedecer a Deus. Aí chamou o profeta e disse: eu estou com uma vontade muito grande de fazer um templo para o Senhor, porque o Senhor, eu moro em casa de cedro, o pessoal já está começando a morar bem e não tem uma casa para o Senhor. Aí o profeta disse: tranquilo, desculpe falar tranquilo, né? O profeta disse: não, faça sim, Deus abençoe esse propósito do seu coração de fazer uma casa para o Senhor. O profeta concordou: vai e faz isso, faz a casa para o Senhor. Aí o Senhor usou o próprio profeta e disse: você não vai fazer casa para mim, porque as suas mãos estão cheias de sangue, as suas mãos estão sujas de sangue. Mas é interessante isso. Que vontade maravilhosa, né? Mas que desejo maravilhoso de uma pessoa que o mundo inteiro elogia até hoje, né? Segundo o coração de Deus. Pois é, embora o Senhor fosse com Davi, em uma boa parte, uma boa maioria daquelas guerras, teve guerras que Davi fez que pareceu mal aos olhos do Senhor.
Você não. Ou você imagine como não doeu nele. Agora o filho que vai nascer depois de você, ele que vai fazer um templo para mim. Consolou Davi, né? Porque a grande vantagem de Davi era essa. Ele podia estar fazendo o que tivesse. Se Deus dissesse não, ele parava ali mesmo, mesmo que fosse com prejuízo da vida dele. Se consolou, que um filho faria um templo no lugar dele. Foi o quê? Foi com muito amor que Davi quis isso. E queria um templo bonito. Para quê? Para pregar para o mundo que o Deus de Israel era mais Deus do que todos os outros deuses. Lógico que era, histórico que era, nome que era, testemunho que era, verdade que era, glória que era. E Davi queria transferir isso, mostrar isso, demonstrar isso, fazendo um templo. Ele disse: você não. Então essa importância de templo, esse fazer um templo para manifestar o Senhor, teria que ser com mãos limpas, né? O Salmo 15, né? Senhor, quem entrará no teu santuário? Quem subirá ao teu santo monte? Aquele que é puro de mão, limpo de coração, não entrega só a vaidade, não jura enganosamente. Para entrar no santuário. Agora imagine construir o santuário. Aí o Davi, com todo o amor, com toda a fé, com a essência de Cristo, porque ele sofreu muito. Ele sofreu muito também por amor à palavra de Deus, por amor ao Evangelho, que era na época, né, anunciar ao mundo que tinha um Deus maior do que todos os deuses. Esse era o Evangelho da época, da notícia de que Israel tinha um Deus maior do que os outros, mas não pôde demonstrar isso num templo. E às vezes, mano, acontece com as nossas vidas. Nós, como nós, a gente sente falta desse pregar com amor, desse cantar com amor, desse anunciar com amor, desse receber, ser recebido com amor. Faz falta. Afinal de contas, o amor é tudo. É a raiz, é o ramo, é o fruto, é o sol, é a estação. E por causa desse tempo que o Senhor Jesus nos preveniu, nós estamos sentindo realmente falta disso. Falta amor para muita coisa. Lá no mundo tudo bem, eles já têm a consolação deles, mas nós deixamos o mundo para viver, sentir, provar, aprender, ficar cheio desse amor que excede o de muitas mães. E aí a gente sente falta. Mas, manos, olha, a falta maior não é porque a gente não recebe, nós sentimos essa falta porque nós queremos receber. Gostaríamos de ser melhor tratado, bem tratado pelo irmão, pela irmã, pelo tocador, pelo baterista, pelo pastor, pela esposa do pastor, pelo porteiro, que nos amasse mais. Mas é porque nós só temos essa colheita. Nós plantamos pouco, nós amamos pouco, nós amamos pouco. E aí, resultado, porque nós amamos pouco, nós fazemos parte de um pouco da queixa do irmão que queria receber de nós. E nós não damos, porque no Espírito de Cristo, na essência de Cristo, na mente de Cristo, no querer de Cristo, no sofrimento de Cristo, no padecer de Cristo, na renúncia de Cristo, na pobreza de Cristo, há mais felicidade em dar do que em receber. Há mais felicidade em dar do que em receber. Agora, para isso, a gente precisa da mente de Cristo. O meu Pai do céu, olha, o Senhor disse: olha, se amardes aos que vos amam, que galardão havereis? Você ganha o que com isso? Mas não parece que há um ganho? Não parece que há um ganho? A pergunta: se amardes o que vos amam, que galardão havereis? Os publicanos fazem assim, não tem a mente de Cristo. Os pecadores fazem isso,
Os mercenários também fazem isso, eles também se amam. Amor de mercenário não é amor de Cristo. Eles fazem isso e são recompensados naquele amor que ele deu, ele recebeu. Isso faz parte da essência de Cristo. Amar a quem não te ama, bem dizer a quem te maldiz. Olha que diferença. Amai a vossos inimigos, bem dizer aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que vejam. Para que vejam. Aí a gente ouve o pessoal cantando, né? Lógico que falta assim, né? O assistente espiritual do conjunto, do cantor, do poeta, deveria explicar biblicamente: olha, essa letra está dizendo isso, não quer dizer outra coisa. Alguém pode entender errado essa letra, né? Amai os vossos inimigos, bem dizer a que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais, para que vejam as vossas boas obras. Ou seja, para que você seja visto, seja lido, seja reconhecido. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, mas precisa sim, carece sim, mas carece sim ser reconhecido por alguém. Porque Jesus Cristo, a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, está escrito: veio para o que era seu e os seus não reconheceram. Ou seja, os seus não o receberam. Mas olha, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o que a gente faz? Aquela palavra de nossos avós: fazer o bem, não escolher a quem. Não é isso? As pedras clamando. Fazer o bem, não escolher a quem.